18 de março, Dia Nacional da Imigração Judaica, uma data em que é celebrada a contribuição do povo judeu para a cultura brasileira. Para falar sobre a importância dessa data, a gente veio à sinagoga Kahal Tzu Israel, a primeira das Américas, para falar com Jader Tashlitsky, professor e coordenador de História Judaica da sinagoga. O professor conta que a data é muito significativa porque remete ao início da colonização ainda no século XVI. Segundo Jader, o judaísmo não tinha a prática permitida no Brasil. Ele afirma que os imigrantes que eram conhecidos como cristãos novos encontraram nas terras brasileiras a possibilidade de praticar o judaísmo de forma secreta. O judaísmo não era permitido de ser praticado aqui no Brasil, mas uma parte importante dos migrantes que chegaram aqui naquela época eram de origem judaica. Eram conhecidos como cristãos novos, judeus que tinham sido convertidos à força na Espanha, Portugal, e que encontraram aqui no Brasil, recém-descoberto, a possibilidade de praticar seu judaísmo, mesmo que secretamente. Então, eles eram cristãos diante da sociedade, mas em suas casas mantinham suas práticas e tradições judaicas. Tashlitsky ainda explica que na primeira metade do século XVII já havia sido formada uma comunidade judaica aqui no Recife. Segundo o professor, foi essa comunidade que ajudou a fundar a sinagoga que é reconhecida hoje como a primeira das Américas. No século XVII, quando o Nordeste do Brasil foi conquistado pelos holandeses, veio um importante contingente de judeus de Amsterdã para cá, porque na Holanda era permitida a prática do judaísmo. A religião predominante na Holanda era o calvinismo, e diferente da religião católica aqui no Brasil, que não permitia, ela tinha uma tolerância maior à prática de outras religiões, como a judaica. Então se formou aqui, na primeira metade do século XVII, uma comunidade judaica formada por esses migrantes vindos da Holanda, de Amsterdã, e com muitos dos descendentes daqueles cristãos novos que retomaram sua prática judaica. Essa comunidade judaica pioneira que tivemos aqui no Recife construiu essa sinagoga, que durou por um curto período, tá? Mas é conhecida como a primeira sinagoga de todas as Américas, oficialmente reconhecida. Jader destaca que foi de Pernambuco que saíram 23 judeus para um local que era conhecido como Nova Amsterdã. Chegando lá, eles foram os pioneiros na criação da comunidade judaica, num local que mais tarde viria a se chamar Nova York, e fala sobre a importância dessa data. É uma data muito significativa, o dia 18 de março, como Dia Nacional da Imigração Judaica. Não é tão conhecido da população em geral a importância da presença judaica na formação da nacionalidade brasileira, né? Porque, na verdade, essa presença existe desde o início da colonização, desde o século XVI. 23 judeus que saíram daqui, homens, mulheres e crianças, terminaram aportando naquela época, no litoral da América do Norte, numa pequena localidade que chamava-se Nova Amsterdã, que 10 anos depois tornou-se Nova York, quando caiu no domínio inglês. Então, os judeus de Pernambuco foram os pioneiros da formação da comunidade judaica norte-americana. Com o passar do tempo, até os nossos dias, Nova York se tornou a cidade com maior população judaica do mundo, né? E essa história começou com os 23 judeus daqui de Pernambuco. O professor menciona ainda a importância de Branca Dias. Para falar sobre ela, conversamos com Marcos Gandelsman, professor de estudos judaicos. Segundo Marcos, Branca tem uma importância muito grande e serve inclusive como referência. Ele destaca nomes que são da linhagem de Branca. Então, Branca Dias é uma figura histórica. A gente não tem tantos dados sobre o período inicial da vida dela. Acredita-se que ela nasceu em 1515, portuguesa. Foi presa ainda em Portugal pela Inquisição, denunciada pela mãe e pela irmã. Depois, ela vai receber uma liberação da Inquisição para sair das masmorras para cuidar de seus filhos, que demandavam cuidados especiais. E ela vem com o esposo, Diogo Fernandes, para Olinda, para Recife, Olinda, com o intuito de se distanciar um pouco do espaço
de perseguição que a Inquisição representava em Portugal. Nas colônias a experiência era um pouco mais aberta e tranquila, não que os judeus pudessem ser livremente judeus. E no contexto de Olinda, Branca Dias e Diogo Fernandes vão ser responsáveis pela atividade religiosa e pedagógica de transmissão do judaísmo, não só para a comunidade de judeus cristãos novos, que tinham suas práticas secretas judias em sinagogas escondidas, em espaços domiciliares, mas também num sentido mais amplo. A gente pode falar de Branca Dias como uma figura proeminente na cena do século XVI, enquanto pedagoga, educadora de mulheres e de crianças, responsável por uma geração inteira de jovens letradas, alfabetizadas. Essa memória e referência a Branca Dias, ela é resgatada por muitos caminhos diferentes. Ela é entendida como uma patrona da educação feminina no Brasil. E Branca Dias também acaba servindo como uma referência importante pela larga prole que ela deixa. Muitos filhos, mas principalmente muitos netos. E desses netos a gente consegue desenhar linhagens até hoje de diversas pessoas famosas, Didi, Renata Aragão, Ciro Gomes e mais uma infinidade de figuras importantes na cena contemporânea brasileira. Tem descendência e linhagem que retorna até Branca Dias, inclusive um trabalho muito importante de um historiador cearense, genealogista, nesse trabalho de reconstrução ao longo dos séculos. E a gente entende que Branca Dias também representa para a gente bem a importância e a presença judia no Brasil desde o início da experiência brasileira de colônia, mesmo nos períodos em que os judeus não podiam abertamente se apresentar e viver enquanto judeus nessa sociedade. A gente percebe a troca e o impacto que essas pessoas tiveram no sentido real para todas e todos. O Dia da Imigração Judaica foi criado através da Lei 12.124 de 2009. A data foi escolhida por ser o dia da reinauguração da Sinagoga Kahal Tzu Israel, a primeira sinagoga da América Latina, que foi inaugurada em 1637.